Tá bom, gente, vamos oficialmente começar. Deixa eu fazer uma leitura para nós, para a gente começar. Queria ler um trecho de Isaías. Então, se você puder abrir sua Bíblia no primeiro capítulo de Isaías. Enquanto você estiver abrindo, só relembrando que o nosso estudo de Apocalipse, o foco do livro, o foco do nosso tempo no livro será como Apocalipse revela, né, essa palavra em si sendo revelação, como ela revela algo sobre Jesus. Falamos isso 2 semanas atrás. O primeiro versículo nos ensina que o foco desse livro é algo sobre Jesus, não tanto algo dele, uma revelação dele, mas algo sobre ele, uma revelação de Deus sobre a pessoa, a obra de Jesus. Vai ser o foco que nós levaremos o livro de Apocalipse. Mas nessas últimas semanas a gente estava olhando coisas dessa era mais velha e algumas coisas sobre a era nova, a era messiânica, como base da nossa leitura de Apocalipse. Hoje eu quero fechar esses assuntos e para a gente começar o livro em si, né, começando no capítulo 1. Mas só como parte de introdução aqui no capítulo 1, nós vamos ler um trecho onde Isaías critica Jerusalém, se referindo à época de exílio, à época passada deles, e aí ele rapidamente vai falar coisas positivas, só para a gente refletir um pouco nesse grande contraste da era antes, como seria debaixo do julgamento, o tempo de exílio, e as promessas de Deus, na época onde Deus vai restaurar as coisas, como as coisas são transformadas. Então o capítulo 1, o jeito que Deus fala com o povo, versículo 10 e 11, Isaías capítulo 1, versículo 10 e 11, jeito irônico, sarcástico e até meio bravo que Deus fala com o povo. Ele fala: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, escutem a instrução. Escutem a palavra, escutem a instrução aqui sendo a lei de Deus. Esses termos Sodoma e Gomorra é meio... ele tirando gozação deles, né? Aquele povo já tinha sido destruído. Então Deus falando meio sarcasticamente com eles: vocês são um pessoal que nem parece que me conhece, né? Nem parece que nunca me ouviu falar, nunca me viu fazer nada. Para que, versículo 11, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor? Para mim chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, ou seja, os seus sacrifícios. Não gosto de nada que vocês fazem, todas essas festas e reuniões. Agora, rapidamente a gente pula para o segundo capítulo e nós temos uma outra história. Deus falando de uma época mais para frente, onde as coisas totalmente mudam. Versículo 2 do capítulo 2. Lá para frente, nos dias depois, nos últimos dias, falamos um pouco sobre esse termo, né, semana passada. O monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, ou seja, o mais importante. Capítulo 1, ele acabou de falar que o lugar onde os animais são sacrificados é nojento e ele não aguenta mais. E nesse próximo capítulo, tudo já muda. Lá para frente, isso vai mudar. O monte vai ser o lugar mais importante, será levado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: vamos lá subir ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. Pois a lei ou a instrução, a mesma palavra anteriormente, né? A lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Uma transformação completa. Ele acabou de condenar o povo por não conhecer a palavra, não conhecer a lei, e aqui ele fala: nos dias vindouros vai haver uma mudança tão grande que lá vai ser o centro da minha lei e o centro da minha palavra. As promessas de Deus restaurar, de fazer coisas incríveis, só que ele não narra como isso vai acontecer. Ele apenas fala projetando para frente, né? Um dia vai haver uma transformação tão grande, vai ser tipo mortos ressuscitando. Coisas que não eram serão. Eu vou mudar completamente este povo. E é isso que nós estamos lendo hoje, isso que nós vamos discutir um pouco. O lugar da cruz em tudo isso e o significado e o impacto dessas expectativas. Então, gostaria de orar e aí a gente logo entra
na leitura dessa semana passada. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua ajuda enquanto a gente lê esses trechos que a gente vai ler, enquanto a gente reflete e discute um pouco, que o Senhor guie a nossa conversa, o nosso tempo, nos ajude a enxergar como essas coisas cooperam para nosso conhecimento de Jesus, do que Ele fez, e que muitos detalhes difíceis para nós, então nos capacite a lembrar, de reter e de saber a Tua vontade em tudo isso. Obrigado por esse tempo e o lugar que a gente tem para fazer isso. Amém. O que eu escrevi aqui, apenas resumindo um pouquinho só, para a gente ter uma noção, coisas antes da cruz, lembrando que o que estava acontecendo na época, um pouquinho antes da cruz, era julgamento. Eles estavam debaixo do julgamento de Deus. Eles tinham voltado para a sua terra, mas mesmo assim, de acordo com Esdras e Neemias, eles eram escravos, Então, tecnicamente, eles ainda estavam debaixo do exílio, porque o fator principal era que Deus não tinha voltado para o seu templo. Ele tinha saído, e eles tinham sido expulsos da terra, eles tinham voltado, mas Deus não tinha voltado, e Ele não tinha cumprido nenhuma das promessas principais que Ele falou que Ele cumpriria, as quais foram esses negócios da Era Nova. Então, esse termo, Era Nova, a Era Messiânica, esse termo que eu estava falando, eu acho que eu falei Nova Era, Vou falar Era Nova. Era Nova, também a Era Messiânica. Essa era a expectativa de que alguma coisa ia mudar, essa próxima era de Deus. Os judeus não estavam esperando que o mundo ia acabar, não estavam esperando que tempo ia acabar, não estavam esperando a destruição de todos os elementos naturais. Eles estavam esperando Deus voltar, eles estavam esperando Deus iniciar uma nova era, estavam esperando Deus iniciar a era messiânica e cumprir todas aquelas promessas. Eu te dei uns 5 ou 6 principais, nas últimas 2 semanas, para você ler um pouco. Queria que você saboreasse um pouco como é que a Bíblia fala dessas coisas. Algumas coisas são mais difíceis do que outras, nos textos que eu dei. Então eu queria abrir o nosso tempo, assim, no início, para a gente falar sobre essas coisas que você leu. São os termos, assim, novo templo, um reino davídico, um sacerdócio. Queria, assim, ouvir como que foi essa leitura, o que você achou, se você teve dificuldades, se ficou uma coisa meio confusa. Enfim, queria abrir para a gente compartilhar um pouco. Como que foi essa leitura? Deu para entender essa questão de uma coisa nova chegando e algumas promessas específicas sendo feitas? Como que ficou isso na sua cabeça? É bom a gente acertar um pouco isso antes de continuarmos. Eu esqueci das respostas de todas as perguntas, mas eu anotei alguma coisa de meio tempo inteiro, lá que ele fala, né, para construção do tempo. As anotações, mas eu achei que está escrito assim, tempo, meio tempo ou 2 tempos e tempo inteiro. 1 tempo, 1, 2,5. 3,5 no total, somando, Nós temos um pouco disso em Daniel e a gente vê isso mais para frente em Apocalipse. Mas a gente verá isso conforme a gente chega lá. É um cúmulo de coisas, que a gente tem que fazer para chegar lá, para poder entender direito. Cris? Não, falando um pouco da expectativa que os judeus tinham, eu fiquei muito um pouco atrás da orelha que eu li em Mateus 24, no versículo 3, assim, Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, do tempo, E aí eles estavam, em particular, e aí os discípulos perguntaram para Jesus, quando que essas coisas acontecerão e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E pensando, os discípulos perguntaram isso para Jesus, como assim? Jesus estava lá com eles, qual sinal haverá da tua vinda? É muito estranha essa pergunta. Eu acho que a gente falou um pouco sobre esse termo vinda com o Filho do Homem na semana passada. Sim. E a palavra vinda aqui, a palavra vinda aqui é a palavra presença, Quando que será o momento da sua presença, sua chegada? É porque essa palavra parousia, oi? Mas Jesus estava lá com eles. É que a palavra parousia, ela não é apenas você estando aqui. A chegada do Filho do Homem nos céus é um momento que ele recebe a autoridade, É a exaltação do Filho do Homem. Quando que vai acontecer aquele momento? Aquele momento estava tão icônico
que era suficiente eu falar vinda ou parousia, que ele invocava toda essa narrativa. Então, por exemplo, em Oséias, tem um momento que Oséias começa a falar que nos dias futuros vocês vão buscar Davi. Agora, ele não quer dizer que Davi vai ressuscitar da morte no futuro e que literalmente Davi vai reinar no trono, né? Mas ele podia usar o termo Davi para se referenciar às promessas para um filho de Davi, um descendente, de acordo com todas as promessas de 2 Samuel. Então, algumas vezes certos termos podem ter bastante peso, né? Então, o termo que nem vinda ou sua presença, ele já era um termo meio icônico. E tantas vezes que Jesus fala da presença do Filho do Homem, da chegada dele, eu acho que não seria errado a gente pensar que já era meio subentendido o que era uma vinda, uma chegada. Jesus falando, eu entendo, mas porque na minha cabeça os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Eles estavam esperando Jesus naquela hora, tirar a espada, matar todo mundo, não era isso? Eu acho que eles estavam muito confusos, no geral. Não dá para pressupor que eles tinham o pensamento que a gente tem, né, naquele momento. Que nem logo depois, eles também, depois da ressurreição, estavam confusos. Então, quando ele fala, daí quando eu vi eles no lugar, não vão atrás, porque ainda não é Cristo, quando for e tal. Também dá essa ideia, assim? Aonde você está falando? Quando a gente fala que Jesus fala, daí muitos surgirão dizendo que são Cristo, né? Aí quando eu falar, ele fala, não, vão lá, não vão atrás, porque não é. Porque quando o Filho do Homem vier, ele vai ser visto, todo mundo vai ver, vai ser nas nuvens e tal. Não é para sair correndo atrás dos Cristos que aparecem por aí. Mas aí quando fala que todo mundo vai ver, daí já é mais pro final, né? Eu acho que está falando da as perguntas aqui estão sendo feitas sobre Mateus 24, um pouquinho que a gente fez semana passada, né? Vale a pena a gente gastar um tempo, então. Eu acho que, começando com as coisas que eu acho que ficam mais claras, que nem a proposta do Filho do Homem e essa chegada no céu dele, sendo a exaltação de Jesus, acho que o jeito de encarar esse capítulo é que isso, quando chegar o momento da exaltação dele, não vai estar em dúvida. Na verdade, nós vamos fugir daqui, que era o grande choque. A esperança é que a gente ia, que nem Isaías 2, nós vamos nos ajuntar em Jerusalém, mas Jesus meio que redefine algumas coisas e Jerusalém é o lugar agora que a gente vai fugir na hora do Filho do Homem. Vamos fugir para outro lugar. Então, neste capítulo, eu acho que ele deixa muito claro, quando chegar esse momento não vai ter dúvida, não vai ser escondido. E foi isso, foi muito claro quando o Império Romano cercou aquela cidade, não tinha nenhuma dúvida que eles tinham que fugir daquele lugar. E foi exatamente isso que eles fizeram antes da destruição total daquela cidade. Chama a atenção em Lucas, bem no final, capítulo 24, versículo 45, um pouquinho antes da ascensão, Jesus ressurreto, né, se encontra os discípulos, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Dá a impressão que Jesus trabalhou o tempo todo com a turma, com os olhos vendados, ensinando, e a turma realmente só lá no finzinho. Os 49 do segundo tempo, pronto, agora vocês vão entender tudo que eu falei, tudo que foi escrito e pronto. Então todo esse tempo dele foi meio confuso para eles. Inclusive 24, 44, ele fala de compreender, eles ainda não compreenderam tudo, né? Foi aos poucos. Compreendeu o que está na lei, nos profetas e os escritos, todo que estava no Antigo Testamento, que a parte do objetivo de hoje é enxergar um pouquinho dessas coisas do passado que ele está se referindo, né? Essas expectativas que eles tinham, que Jesus está afirmando que ele está, de certa forma, cumprindo ou iniciando. Então, algumas perguntas aí sobre Filho do Homem, né? Sobre essa questão da vinda. Talvez a gente podia discutir um pouquinho mais isso. Mas essas expectativas aí, novo templo, nova cidade. Tem uma dúvida aqui em Isaías 55, que ele começa a falar do novo céus e nova terra. Né? 65. Lá no versículo 17. Ele começa a falar: terei novos céus, novas terras. Só um minutinho, Gustavo, que eu acho que esses seria bom a gente estar lá com você. 65, aonde que você está? 17? 17, né?
Tá bom. Ele começa a falar que novos céus, nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, alegre, porém, regozijo para sempre, confiar de Jerusalém para regozijo, né? Seu povo para alegria, ele vai falando, por Jerusalém me regozarei e tal. Nunca haverá nela, daí assim, ele fala que não haverá mais pranto e tristeza. Ali parece que ele está falando da Nova Jerusalém, né? Está. E no 20 ele começa a falar, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que complete os seus anos de idade. Não parece que ele está falando de eternidade aqui, como se ele falasse que teriam pessoas que vão morrer, crianças, idosos. Isso que eu não entendi, porque tudo parece que está falando da eternidade, né? Mas quando chega ali ele fala que não haverá mais nada uma criança que viva poucos dias, um idoso que não complete seus anos de idade, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, quem não chegar aos 100 será maldito. Então, todos esses trechos que eu passei para vocês, né? Isaías era um desses. Tentamos nos colocar na posição do primeiro século, né? Como que eles estavam entendendo textos que nem estes, essa linguagem de novos céus. Muita coisa em Isaías é linguagem apocalíptica, simbólica. Então a gente tem que levar isso em mente, né? Qual era a função desses termos. Então essa frase, eu vou criar um novo céu e nova terra, ele estava falando, eu vou transformar você. A gente leu o capítulo 1 e 2 no início aqui, né? Então eu vou agir de tal forma que vocês serão diferentes. Eu vou fazer uma coisa nova no seu meio. Essa frase, criar um novo céu e nova terra, nunca foi entendido de literalmente destruir o velho céus e terra e criar um novo céus e terra. Pelo menos naquela época, nunca foi entendido assim. A perspectiva é que Deus vai agir de uma forma diferente e nós vamos ser um povo novo, restaurado. Se você só te dar um exemplo dessa linguagem meio loucas, pula para o final do Isaías, que é o próximo capítulo, os últimos 3 versículos, começando no 22, 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, o seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade. Então, se a gente levar o pé da letra aqui no Novo Céus e Nova Terra, é uma coisa literal aqui, então Isaías estaria falando que no Novo Céus e Nova Terra vai ter um fedor tão grande ao redor da cidade por causa dos cadáveres que vão ficar queimando para sempre, né, em volta da cidade de Deus. Mas isso não é o objetivo de dar uma descrição literal do Novo Céus e Nova Terra, né? É apenas deixando muito claro a certeza da morte dos ímpios e da segurança dos fiéis ao Senhor. Então, quando a gente lê essa parte de 65, é uma linguagem que Deus vai fazer alguma coisa nova. E é tipo criando algo que não existia antes. Mas não no sentido de acabar com velhos céus, mas de fazer algo aqui dentro que vai ser que nem uma nova criação. É exatamente esse termo que Paulo se refere a todos que estão em Cristo. Eles são uma nova criação de Deus, uma coisa divina, sobrenatural, que Ele mesmo faz, né? Então a expectativa no primeiro século era de uma ação de Deus no meio do povo. E essa linguagem é usada. Eu vou restaurar vocês, tipo uma nova criação, uma nova realidade, um novo jeito de você viver. Então essa linguagem 65, 66, essas coisas, elas não são literais, mesmo nos próprios profetas. Essa foi uma boa pergunta. Então, novos céus, nova terra, uma das expectativas era uma nova Jerusalém, de Deus fazer algo, né, para criar essa situação onde velhinho e velhinha, criança, estavam seguros, essa expectativa, né, lá no Monte Sião. Seria um lugar onde as nações poderiam aprender sobre Deus. Muito bem, alguém mais? Uma questão sobre Isaías 65? Deu para entender essa noção? Que é o que eu estou querendo deixar claro, é que esses trechos que a gente está lendo das expectativas, muitas delas são simbólicas, já eram simbólicas antes.
Entendi. Só que agora tem que ler tudo de novo, tentando encaixar essa nova maneira de encarar, para ver se bate mesmo com o final. Isso. Teve um texto de Zacarias sobre um templo novo também. Esses trechos falam de um templo que seria construído eventualmente no futuro, um reinado de Davi. Um comentário. Foi bom as perguntas. Agora a gente volta no Filho do Homem de novo daqui a pouco. Vou só de novo, que eu acho que vale a pena ficar batendo, mesmo, parece que é a mesma coisa, né? A gente, às vezes parece que é meio assim, a gente tem uma expectativa, digamos que esse círculo representa a realidade que eles estavam vivendo, né? A realidade, no exílio, a era atual deles e tudo mais, e eles estavam esperando uma mudança, né? Uma transição. E quando Jesus chega, a gente tem uma situação mais ou menos assim. Esse momento aqui no meio, esse Jesus chegando, esse período entre meio que a gente está lendo nos evangelhos, onde ele falou, as coisas estão mudando, e já mudaram, inclusive, com a minha presença aqui. Mas nós temos esse período aqui, no meio onde você não está totalmente em um e não está totalmente no outro, né? Atos, os evangelhos, Jesus falando, nessa geração vocês vão ver a mudança ocorrer, vocês vão ver a exaltação do Filho do Homem, e essa marca do Filho do Homem é o que vai marcar com absoluta certeza o início de uma nova era. Daniel 7 é muito claro nisso. Quando o Filho do Homem subir ou chegar lá no céu, ele recebe a autoridade, aí todas as coisas mudam. Esse é a relevância. Nossa, estava escrevendo em inglês aqui, nada a ver. Vai, fala aí. É engraçado porque como a gente está acostumado, né, na nossa mente desde pequenos de ter essa ruptura, essa divisão como se fosse uma coisa super sólida, né? Assim, uma coisa única, e não é, né? Essa transição, que Jesus chega, ele invade a história, né? Já está acontecendo, né? Não tem, acabou uma história, vai para o ponto final, começa outra. E é engraçado estar pensando aqui, porque a gente está bem acostumado, agora vamos lá para o Novo Testamento, como se fosse... Sim. Outro livro, né? Acabou, fecha esse aqui e pega outro. Não é, né? Na verdade eles estão muito mais... O Novo Testamento está tudo aqui nesse buraco aqui, né? Que tem, eu diria, muito mais do Velho do que do Novo, de certa forma. Porque a Nova Aliança nem começa nos Evangelhos. Começa só no finalzinho. As cartas de Paulo fica muito claro da Nova Aliança, né? Que Jesus fez. Então a gente está nesse período meio assim, e aí eu queria que a gente visse, quando a gente vê essa palavra perdão, eu acho que primeiro vem à mente é perdão dos meus pecados para mim entrar no céu um dia, né? Deus me perdoa porque aí eu posso não ir para o inferno. Isso está totalmente certo. Mas quando você lê os trechos de Esdras e Neemias, perdão de pecados tinha muito mais com isso. Na verdade, eles não estavam pensando em inferno e céu eterno. Eles estavam pensando em Deus voltar e querer participar do que for que Deus fizer quando Ele voltar. Então, perdão é de estar livre de todo aquele julgamento da lei. Eles estavam presos, né, debaixo do julgamento de Deus. Estavam castigados. Então, não tinha um rei Davi, não tinha um sacerdócio, não tinha uma cidade, não tinha um templo, não tinha Deus no meio deles, não tinham todas as bênçãos de Deus, eles não tinham vida. Então, perdão é de ser livre de tudo aquilo e de poder viver dentro de toda a graça e a bondade de Deus. Então, Isaías 40, o Evangelho de Isaías é essa. Vai chegar o dia lá para frente em que Deus vai perdoar a gente.
Então esse anúncio de perdão de pecados nos evangelhos, ele principalmente ele se refere ao final do exílio. É isso que era notícias maravilhosas para todos os judeus. Vai acabar o nosso período de exílio e uma nova era está pronto para começar. Só que o que era tão chocante nos evangelhos era que a maioria da liderança judeu, não todos, mas a maioria rejeitaram essa proposta. Só que isso já não era uma surpresa, porque desde o tempo de Isaías já era assim. A liderança em si foi condenada. Os justos eram poucos e seria um remanescente dentro desse grupo que iria desfrutar das promessas em si, né? Então isso não é chocante, na verdade. É só meio estranho assim que isso aconteceu. Gi, mas é legal porque a gente fala muito em graça barata hoje em dia, né? E realmente, você falando assim, a concepção de graça é muito mais do que Deus perdoar. É você poder estar na presença de Deus, você desfrutar de Deus, nossa, totalmente diferente, né? Daquela graça assim, Deus não vai ligar porque você fez de nada, aquilo é gracioso. É um pacote muito maior, né? Você está falando, é o tempo, o sacerdócio, a presença de Deus. O perdão de tudo isso foi prometido pelos profetas dentro da velha aliança, falando assim, o jeito que as coisas andam aqui não vai funcionar. Deus vai ter que fazer uma nova aliança com a gente, mas para a gente sair dessa velha, Ele vai ter que cumprir ela. Algum sangue vai ter que ser derramado para cumprir toda essa exigência, né? Não tem como a gente se livrar da lei. E aí, Jeremias, foi o trecho de Jeremias 33 que eu dei para vocês lerem. Deus falando, nos dias vindouros eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E aí eu vou poder me derramar sobre vocês, porque eu vou ter tirado toda a ira, e aí eu posso derramar o meu espírito, vou transformar vocês, vou perdoar suas iniquidades. Então essa foi a parte desse pacote de expectativas de coisas que Deus faria. Então não tem como o Messias chegar e fazer nada de benefício se Deus não perdoa os pecados, se Ele não derrama o seu espírito, se não tiver essa transformação. É tudo meio que junto. Então quando um é mencionado, o resto é meio pressuposto. Então a gente lê Isaías 65, vou criar uma nova Jerusalém, está tudo pressuposto que vai ter um Davi reinando lá, que vai ter um sacerdote reinando no templo, que vai ter pessoas transformadas morando naquela cidade. Hoje eu planejei ler Isaías 60, então vai combinar, se a gente ficar só nisso, tudo bem. Então o que eu queria que começasse a ficar claro é mais ou menos essa proposta, de que esse período no meio, assim, é a chegada de Jesus. Aí ele fala que vai ser marcado pelo Filho do Homem, a subida, a chegada dele no trono. E o que eu acho que equivale isso na história é quando Jerusalém é finalmente destruída pela Roma, no ano 70. Digamos, foi uns 30, 40 anos depois que Jesus subiu. Foi a marca do final daquela era. E um pouquinho de uma dica disso, vamos abrir para o livro de Hebreus. Olha, em qualquer momento que está fugindo um pouco da sua... Nossa, eu não estou absorvendo isso aqui. Levanta a mão, fala alguma coisa, porque não é muito simples, né, o que a gente está fazendo. Tem bastante informação. E é bom tirar dúvida, é bom... Eu lembro quando eu estava estudando isso há anos e anos atrás, que a dificuldade era de levantar a mão e querer falar, eu não estou entendendo isso aqui, fala de novo. Mas é importante, senão você fica cada vez mais perdido, na verdade. E às vezes repetindo, posso esclarecer de uma forma que eu não tinha pensado antes, né? Então eu queria que a gente visse o quê? Que esse período no meio aqui, bem aqui no meio, é a chegada de Jesus, esse período que está mudando, e ele anuncia que vai ter uma chegada oficial, que seria a vinda do Filho do Homem, seria a presença dele, que você estava falando, Cris, e os discípulos perguntando, quando que vai chegar aquele momento, Jesus, em que aí chega de fato, né, que a gente está vendo sinais, milagres, você está falando que o reino de Deus já meio que está aqui, mas quando que oficialmente vai ter aquela chegada, a presença de Deus volta completamente? Aí ele fala, vai ter gente aqui que não vai morrer, né? Essa geração vai ver essas coisas acontecer, e eles, nossa, né? Só que ele fica falando, mas eu vou morrer antes, vou ressuscitar 3 dias depois. Eles, nossa, vai acontecer daqui a pouco. Nossa, eu acho que eles nem
não estavam entendendo toda aquela junto, né? Eu estava pensando que eles fazem duas perguntas, né? Da sua vinda e do fim do mundo. Será que na resposta de Jesus ele também não mistura tempos mais imediatos e A discussão de saber se tinha, quantas perguntas tinham, né? Mas na verdade eu acho que tem várias razões de lermos a pergunta como uma aposição, é a mesma pergunta. A frase fim do mundo é um pouco enganador porque do mundo não está no texto. Na verdade a pergunta é quando que é o telos, que é o alvo. A palavra fim ali é alvo, né? E esse telos nunca é fim do mundo. Como eu falei, ninguém tinha uma expectativa que o mundo ia acabar. O que eles tinham expectativa era que o sistema ia terminar, porque Deus ia voltar e impor o seu reino. Então não tem como aquela frase não significar, porque a presença, a chegada do Filho do Homem e o fim do reino das nações era a mesma coisa. Isso acontece bastante no Velho Testamento. Eu estou falando o dia da vingança, o dia de recompensa, o dia da bênção, o dia da restauração, são a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda. Então acho que seria muito difícil separar aquelas duas coisas e falar, na verdade, um se refere a um evento imediato e um talvez muito mais para frente, e Jesus não deixar isso claro na resposta, dele mesclar as duas em um capítulo. Seria, nossa, se é bagunça agora entender dessa forma, e seria impossível naquela época entender aquilo. Mas se for uma resposta do 23, capítulo 23, entrando no 24, que Jesus falando, todo mundo me rejeitou aqui, então vocês verão o julgamento de Deus, aí faz sentido os discípulos perguntar, tá, então quando que agora vai encerrar esse período e vai iniciar a nova era? Eu acho que faz mais coerência no macro desse sentido. Então Jesus anuncia que vai ter um momento em que o Filho do Homem vai ser visto, e vai ter o início formal dessa nova era messiânica. Eu estou propondo que a gente enxergue isso com Jesus falando, não vai ter pedra sobre pedra aqui. Este é o sinal que ele realmente subiu lá, quando as palavras dele são cumpridas, em Mateus 24. Ele fala das mulheres que têm que correr. Gente, o mais que a gente estuda sobre aquele momento, no ano 70, da destruição daquela cidade, mais chocante que era. Inclusive, hoje em dia, o judaísmo é o que por causa daquele momento. Eles ainda não conseguiram voltar a se entender. Como é que a gente vive? Como que a gente se vê se não temos um templo com a glória visível de Deus ali? Porque isso é a marca deles, de Deus tabernaculando. Inventei uma palavra, mas é isso. Deus tabernaculando com eles. Porque sem a presença de Deus não tem perdão de pecados. A gente leu Levíticos. Ele tem que estar lá para aceitar. Senão, nada é santo se não tem presença de Deus. É a presença que marca, que faz tudo. A gente vê isso, né? O que marca o sangue é o arrependimento e Deus falando, eu aceito isso. Mas se Deus não está presente ali, não tem santo dos santos. Não tem nada que é santo. Não tem nada ali. Então, desde aquela época, desde o exílio, na verdade, o povo fica meio, eu não sei o que fazer. Como é que a gente se entende? O que nós somos se Deus não está no nosso meio? Então, aquele momento 70 acaba com um autoconhecimento. Não temos cidade, não temos templo, podemos montar uma, mas sem a presença de Deus, aquilo não é dele mesmo. Aquele momento marcou definitivamente o início de uma nova era. E o livro de Hebreus, ele fica nesse período onde não tinha sido destruído Jerusalém, ela estava em pé, mas Jesus tinha iniciado uma nova era, e tem um novo sacerdócio com Jesus. Mas como é que fica no período que tem um novo sacerdócio dele, mas ainda está de pé o velho, né? E Hebreus fala que o que está de pé, ele está próximo para sumir daqui, mas já tem um muito melhor. Então tem essa dinâmica em Hebreus. Então Hebreus, a gente pode ver isso no capítulo 8. Capítulo 8 de Hebreus. Não tinha planejado ler Hebreus hoje, mas tá ajudando a gente conversar um pouco assim, essa transição, tá? Porque se ajudar vale a pena, se não ajudar eu paro agora. Sabe, eu vou antecipar um pouco. Vamos voltar para o 7, inclusive. Eu quero que você veja essa noção da velha aliança, velha era,
ela tem um sacerdócio. Então, quando os profetas falam de um novo sacerdócio, tem que ter uma mudança para isso ocorrer. E teve um período no meio, assim, até Jesus destruir aquela cidade. Isso é outra coisa. Quando Jesus fala que vai ser destruído, ele está falando que Deus, ou eu, vou destruir essa cidade. Então, quando ela é destruída pelo Império Romano, Jesus sempre quis que eles entendessem, não, isso aqui sou eu fazendo isso, através dos romanos. Não é uma coincidência, não é só porque Nero endoideceu, aí chegou o filho dele, o bisneto, e eu não sei o que, um monte de bagunça, e alguém ameaçou eles, é uma coisa política, econômica, social, e aí foi destruída. Não! Com as palavras de Jesus fica muito claro, é o julgamento de Deus sobre a vida deles, a rejeição da maior revelação de Deus, inclusive até hoje. Enfim, então capítulo 7, esse negócio esses dois sacerdotes, versículo 11, então capítulo 7, versículo 11, parte da razão dessa carta é para explicar essa mudança de era que está ocorrendo, e de os judeus não perderem a fé, que realmente mudou já, a nova era tinha chegado. Mas tá bom. Se fosse possível alcançar, versículo 11, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, isto é, da velha aliança, debaixo da lei, visto que em sua vigência o seu povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Ou seja, por que Deus prometeu uma nova linha de sacerdócio, se essa seria a qual iria continuar para sempre? Está entendendo essa lógica que ele está montando aqui? Tá, 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia sido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés não fala quanto a sacerdócio. Então ele vai estabelecer que Jesus é esse novo sacerdote, Mas o que eu queria que você visse tem que ter uma mudança da lei. Depois que a gente muda, o outro meio que é inútil. Nós temos uma nova linhagem. Então, versículo 18. A ordenança anterior, todo o sistema anterior, é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós aproximamos de Deus. Ou seja, Deus prometeu uma coisa nova, uma coisa superior àquele velho sistema. Então, tá, eu acho que é o suficiente ali. Vamos pular para o capítulo 8, versículo 7. 8:7 diz assim: pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Tá? Se fosse tudo bem, se aquilo era suficiente, Deus não ia falar de uma outra um dia vindouro. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Aí ele vai falar que não, isso aqui é Jeremias 33, parte da leitura que eu dei para vocês. Ele cita inteiramente esse trecho de uma nova aliança que Deus vai fazer com o povo. Versículo 13, estou pulando até o final. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquada é envelhecido e está pronto de desaparecer. Então ele fala que Jesus é esse novo sacerdócio, mas a velha ainda está por aqui, a gente vê ela, mas ela está prontinha para daqui a pouco sumir. No próximo capítulo ele vai narrar vai fazer o contraste dos dois e como Jesus é o nosso sacerdote, agora atuando. Ele fala que, mas tem um período interessante que eles estavam vivendo, onde eles tinham o sacerdócio físico lá, mas que já não era mais válido, e tinha um superior, Jesus lá em cima, no tabernáculo. Então essa é uma evidência desse período no meio que eles estavam, ainda que o templo estava em pé. Tinha uma frase bem específica que eu queria ler. Deixa eu só procurar aqui, porque eu não tinha marcado de ler isso aqui agora. Tá. Quase achei.
Ele vai narrar o capítulo 9, os primeiros versículos, como é que tá sendo, né, esse sacerdócio, como é que funciona. Mas olha, começando no versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Beleza. O tempo passado. 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. E isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, enquanto o primeiro tabernáculo está de pé, ainda fica meio confuso esse negócio da nova chegada. Então, quando ela é destruída, aí definitivamente fica claro a subida de Jesus Cristo lá em cima, a chegada do Filho do Homem nos céus e o início do novo sacerdócio oficialmente. É por isso que a gente não precisa ir para Jerusalém 3 vezes no ano para adorar a Deus, porque aquele sistema inteiro não é necessário mais, porque ela foi derrubada, chegou ao seu alvo final. Não que ela foi terminada porque ela era terrível, é porque ela cumpriu a sua função e não é mais necessário. É que nem fraldas. Aí, os nenês usam elas por um bom tempo, aí chega um tempo que não é legal ficar usando. Não é que fraldas são ruins, é que a ideia é que o filho vai amadurecendo, né? Vai crescendo e vai parando de usar certas coisas. Aí quando fica bem mais velhinho pode usar de novo. Mas no início, desse jeito a ilustração não funciona muito bem. Mas no início as fraldas são boas, elas têm a sua função. Aí chega o final delas. E esta é a mesma lógica da lei e do sistema velho. Ela tinha uma função de preparar, de carregar, de levar o povo a um certo momento. Aí quando chega a coisa superior, as cuecas, aí é hora de avançar para frente e deixar para trás as fraldas. E é semelhante na lei. Está na hora de deixar a mão daquilo, porque chegou uma nova era. Só que eles estavam bem naquele período assim, né? Quando o menino ainda está usando cueca e fralda ao mesmo tempo, está treinando. E aí a ideia é que ela vai parar definitivamente. E a chegada do Filho do Homem nos céus é esse momento definitivo que eu estou propondo que nós lemos como a destruição de Jerusalém no ano 70. Tá, isso tem algumas... segura aí, mas não esquece. E isso tem implicações drásticas, que é que a nova era messiânica está em jogo. E todas aquelas expectativas que eu dei para vocês lerem são iniciadas em Jesus. Serginho. Aqui aparece a ação do Espírito Santo aqui, né? Como é que é isso diretamente? Se essa ação do Espírito Santo, quando a gente olha o Velho Testamento, ela é específica, ou direta em alguns momentos. Mas aqui ele está dizendo que o próprio Espírito Santo ele é que encaminhava tudo isso, ele é que dirigia dessa forma para que eles vissem dessa forma. Então, como é que fica isso? É isso aí mesmo? Sabe que às vezes a gente tem um conceito de que tinha assim, aí Jesus chega e aí chega o Espírito Santo. Ele não estava antes, né? Que todo o período antes ele ficava só aqui em cima, nos céus. E aí a gente recebe algo que não existia antes. Mas parece que muita coisa, talvez seja um dos assuntos menos conversados. É como a Jesus, a nova revelação de Jesus no Novo Testamento, nos profetas, em Atos, por Paulo, ela também revela sobre a ação do Espírito Santo no passado, de formas que a gente não sabia, que ele atua muito semelhante ao que ele atuava agora. Só que a diferença é que os profetas no passado, né, eles eles falam que da mesma forma que o Espírito Santo age em formas pontuais e específicas para certas pessoas, no futuro Deus não vai fazer questão disso. Vai ser velho, criança, mulher, menina, escravo, rei, profeta, sacerdote, o fulano aí em qualquer lugar. Todos os que são dele estarão cheios do Espírito. Antes eram pessoas específicas que profetizavam e traziam a palavra de Deus. Mas na época da nova aliança, da nova era,
que faz parte de Jeremias, o derramar do Espírito é outra marca dessa nova era. Essa é outra coisa, na verdade eu nem tinha colocado isso, mas a outra marca da nova era é a era do Espírito, aonde, não que ele não estava presente antes, mas agora parece que a porta é aberta, né? Deus estava aqui em cima derramando um copinho assim, e agora ele abre o portão inteiro e fala: agora eu vou soltar isso aqui sobre vocês. Por isso que eles eram perdidos, assim, como você falou, né? E a gente agora, com o Espírito Santo mesmo aqui no meio de nós, a gente não é tão perdido aqui, porque imagina sem o Espírito lá, né? Era bem complicado eles. É que Deus tinha outro alvo, né? Ele estava se revelando num ponto no mundo específico apenas. Aí a ideia é que nessa nova era, o mundo todo vai conhecer ele. Então ele derrama tudo. Quer dizer, ele não faz agora distinção, ele quer que espalhe as notícias. Então o que vai levar o povo a espalhar as notícias vai ser o Espírito Santo dentro de nós. Então tem uma pequena dica aqui. Nesse Hebreus 9 aqui teve um negócio que saltou para mim aqui, quando ele diz que o sangue, 9:13 de Hebreus. O sangue de bodes e touros e cílios da ovelha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros certifica de forma que se tornam exteriormente puros. Eu achei incrível, eu nunca tinha notado isso, que era todo aquele sacrificado só para exteriormente puros. E o sangue de Cristo se ofereceu para purificar a nossa consciência. Uma noção muito clara de velho e novo. Isso. E é muito superior o sangue de Cristo do que do... Consciência, não exteriormente. Então a gente tem sangue no velho. Você estava com a mão erguida, não esquece. E o sangue no novo. E isso é outro tema de que quando chega o superior, o velho simplesmente não tem mais lugar. Não tem mais por que ter um templo com sangue de animal. Se nós temos esse sangue superior, é outro sinal que a nova era iniciou e que ela vai ser totalmente diferente do que esperávamos. Sim, vai ter um novo templo, né? Só que esse novo templo não vai ser um lugar fixo, com pedras e animais e sangue de animais. Vai ser as pessoas do povo de Deus que se reúnem, que vivem a sua vida de acordo com a verdade, e aquele lugar eles têm um sangue muito maior sobre a vida deles. Então, você vai vendo que as coisas vão se encaixando nesse sentido. Mas a chave é o que é a cruz. Se a cruz é aquela marca desse novo início, né? Dessa nova era. E tudo que Jesus e fez, ela tem todas essas implicações. Júnior. Só me localiza um pouquinho na linha do tempo. Quando se fala que Jerusalém foi destruída nos anos 70, desculpa aí, é exatamente 70 anos depois do nascimento de Cristo? Não exatamente. Não, né? Não, é anos 70. Jesus provavelmente no 1, 2, 3 estava nascendo. Aí ele morre lá, 33, 30. É difícil saber datas exatas, mas é bem por aí a morte dele. Isso não pode ser 35, não pode ser 20, pode ser 29, mas não pode ser 28. Então tá ali, 29 a 34, tá um bom buraco ali, mas 70 com certeza. Isso coincide muito bem com Jesus falando: esta geração não vai sumir daqui antes que tudo isso aconteça. Seja a destruição dessa cidade, a chegada do Filho do Homem. Então acho que essa é outra razão que aquela pergunta no início tem que ser uma só. Que ele está respondendo, ou seja, duas, mas vai ser limitada por esse tempo, né, que tudo isso vai ocorrer. Então a linha, né, se for Jesus aqui, vamos fazer 3, o ano 3. Aí a gente tem no ano 70 a destruição, e aí eles foram espalhados pela cidade. Aí a destruição completa acontece no 120. Desculpa, é que travou um pouco. O que me bagunça na pergunta da Cris é que se os discípulos, eles perguntam quando isso vai acontecer, quando vai chegar isso aí. Jesus estando ali, eles perguntando quando você vai voltar, ou quando você vai chegar, dá a entender de que eles achavam que Jesus ia embora, e depois vinha. Essa que é a confusão
Mas se nós entendemos essa vinda, como eu estava propondo, da vinda dele, de Daniel 7, a chegada do Filho do Homem, a exaltação, que a visão de Daniel 7, ela não é literal, né? No sentido, se você ler lá o cara subindo nos céus, aquilo não é literal, senão os animais também são literais, porque tem animal nessa visão. O animal saindo do lago, um cara com muito de cabeça, aí tem um Filho do Homem que vai nas nuvens. Aquilo tudo é uma visão, ela tudo representa um momento em que o Filho do Homem vai subir e receber a glória. Então em Jesus ele fala, eu vou fazer essa subida, né? eu vou ser exaltado, e foi na ressurreição dele que ele é exaltado. Inclusive, nossa, escrevi em inglês de novo, mas eu acho que o que a gente vê em Apocalipse 4 e 5 é exatamente esse momento, onde o Cordeiro sobe e ele recebe toda a honra e toda a glória. Só que em Apocalipse, que nem Daniel, é uma visão, e Jesus ele não está lá como um homem, um ser humano, ele está lá como um animal, né? Um cordeiro que ele vê. Aquilo não é literal, Jesus não é literalmente um animal lá no céu, ele é um ser humano, mas na visão de Apocalipse, ele é um cordeiro morto. E é este mesmo momento da chegada daquele que é digno para receber toda a autoridade. E sim, ele fisicamente ressuscitou e subiu e foi lá em cima. Mas Daniel, ele não está se referindo literalmente àquele momento. Essa talvez é a pegada meio difícil, né? Ele está falando, essa vinda é aquele momento da exaltação daquele escolhido que vai reinar sobre o mundo. Então essa vinda que eles falam, a pergunta, eu acho que tem a ver com isso. Quando que é a sua vinda, a sua chegada? Outra coisa que é meio chato é que a palavra em grego também pode ser chegar ou ir. Então depende de como você quer traduzir ela. Ela tem essa flexibilidade. Mas por que os tradutores da Bíblia não fizeram uma coisa assim mais fácil de ser interpretada? Você explica dessa forma, a gente tem outro entendimento. Sim. Né? A vinda de Jesus. Por grande parte... Muda completamente o sentido, a interpretação que você está tendo. Por grande parte, a histórico dos publicadores, editores, de muitas coisas que a gente tem, segue uma linha, né? E isso é refletido nas traduções que eles fornecem. Então, é porque eles pensam assim, e de certa forma, recentemente tem sido o popular de enxergar essa vinda, inclusive de dividir essa pergunta em 2, na verdade 3, e aí serve para eles uma afirmação da pressuposição, né? Então eles têm que escolher uma ou outra, como é que eles vão fazer, e é mais fácil escolherem o que eles acham. E o chato é não colocar um rodapé e falar que há alternativas. É isso que me perturba mais, é de não termos a explicação de, pode ser que... Então na verdade tem uma discussão muito grande em tradução de Bíblia de que o quanto informação devemos fornecer para alguém que está lendo. Por quê? Porque nós queremos vender esse aqui, é um produto. Então eles querem alguma coisa que você vai gostar e não que vai te confundir. E que vai ser, eu quero uma tradução que eu tenho uma base enorme, porque eu quero o quê? Eu quero vender e fazer o maior lucro possível. Então vou dar o mais geral para todo mundo, vou dar o que as pessoas querem, que tipo de informações elas querem. Então parte disso tem bastante fatores envolvidos em como a nossa Bíblia é traduzida, é até apresentada, as fontes, as colunas, os mapinhas, tudo tem vários fatores envolvidos. E infelizmente o fator mais importante, que eu acho que é em fornecer informações, elas não são providenciadas. Tem aquilo que eu creio também. Se eu tenho uma linha teológica, eu faço a Bíblia e coloco a minha linha teológica. Na verdade, esse que é o grande problema que a gente vive. Eu estou com uma Bíblia aqui que ela é uma outra tradução. Se você olha, tem outras palavras que expressam uma ideia muito diferente. Mas ela assim, ela não é tão ruim que a gente não consegue se a gente sentar aqui e falar, eu entendi, agora que você explicou assim, mas deu para enxergar isso. Ela não é tão ruim que não dá para ela ser usada, sabe? Ela ainda é muito boa. O que ela nos oferece tem muito mais benefícios do que coisas ruins. Só que às vezes a gente tem que correr um pouquinho mais e talvez ouvir alguma coisa diferente, refletir, pensar, e aí dá para notar e você saber, isso aqui... E não são assim inúmeras coisas assim, são poucas.
Aí, às vezes a gente vai construindo coisas na cabeça por muito tempo de palavras-chave, e aí esse momento tem um momento assim de reavaliação que ele é pontual. Não é... Então, mas assim, defendendo um pouquinho os produtores, porque se a palavra original diz que ir e chegar e ir é a mesma coisa, pô, coitado do produtor, né? Porque a gente não tem nas outras línguas uma palavra com essa ambiguidade. É verdade, é um desafio muito grande. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, a frase aquele que era, aquele que é, aquele que... e que há de vir, né? Então, em hebraico é simplesmente uma palavra isso, né? Essa aquele que era e a, né? Vem de João. Nós vamos no primeiro capítulo de Apocalipse. O que aconteceu? Acabou? Tem essa mesma frase. Isso aqui tem a ver com a palavra de vir e de ir. O problema muitas vezes é que o livro de João em si, a pessoa de João, as coisas que ele escreve, ele parece que está pensando em hebraico e vai inventando umas coisas em grego. E quem ia saber das duas ia entender o que ele está fazendo. Então a frase, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, é muito claro que ele está tentando dar uma tradução de uma palavra em hebraico, que é ser. Que em hebraico os verbos não são necessariamente limitados ao tempo. Então uma forma do verbo ser pode ser será, pode ser foi, pode ser está, pode ser um monte de coisa. Não um monte de coisa, mas pode ser uma variação ali, né? E ela é a base da palavra Jeová. Então Jeová tem esse ser, estou, eu sou, o grande eu sou e tal. Mas em grego é muito mais específico. Não tem como você usar uma palavra para reproduzir esses três. Então em grego eu tenho que falar era, que é e que vai ser. Só que esse vai ser em grego é a mesma palavra de vir. Então no primeiro capítulo de João você tem umas frases assim: aquele que era, que é, que virá, ou que vai vir, ou que vai ir. E aí tem uma citação de Daniel 7, aquele que virá, e eu sou aquele que é, no final, Jesus falando. Então você tem multiplicidade de essas citações, assim, meio loucas, mas todas elas falando que Jesus é essa pessoa. Ele é aquele que era, que é e que virá, ele é aquele que chegou, que foi e que subiu, e ele é aquele que agora está. Essa é a grande declaração de Apocalipse. E é meio bagunçado, mas o que é legal de ver ecoando isso pela a Bíblia. Se Jesus é aquele que virá, ele é aquele que foi, que chegou, que veio, sabe? Tem tantos ecos. Gostei disso aqui, é um bom tema de interpretação. Próximo vestibular. Nossa, eu estou suando. Estou falando dessas vindas, dessas eras, dessas... Mas no fundo isso não quer dizer que não tem começo e não tem fim. É eterno. E João é isso que é a declaração teológica, né? Dessa verdade. E João aproveita que a linguagem grega fornece uma palavra de vir e fala, isso para você lembrar, que ele é aquele que veio, o que chegou. Para esse vai vir para os que vêm. E veio para os que estão aí. Sim. E está aqui com nós. Então é legal como... é legal. É confuso, mas também tem coisas legais. Só que temos que... A gente vai aprendendo. Não é... Ok. Então, a proposta é, de novo, resumindo o que a gente está vendo aqui, que o ano 70 é esta vinda definitiva, onde está muito claro que o Filho do Homem chegou. É um sinal visível, palpável para o povo. O templo foi destruído, então é sinal que o Filho do Homem, realmente Jesus chegou lá em cima. Para nós é um sinal, que a gente não está vendo com os nossos olhos, né? Que ele recebeu. Efésios fala que todo está debaixo dos seus pés, capítulo 1. Mas a gente não vê isso, né? A gente não vê os pés de Jesus no céu todo dia, que a gente está debaixo dos pés dele. A gente não vê ele reinando, literal. A gente não vê isso, né? A gente vê uma bagunça aqui. Mas a Bíblia fala, não, ele está em cima de tudo. E um sinal muito claro para eles lá, aquela bagunça do Império Romano, é que quando essa cidade foi destruída, não tem como você achar que é coincidência. Ficou muito claro para eles. É o início dessa nova era. Aí começou todo aquele
Para os cristãos foi, agora está muito claro, muito claro. Estavam esperando um novo templo, e exatamente isso que Jesus está construindo em nós. A igreja é esse novo templo que ele prometeu. Agora está encaixando. Aquela velha foi derrubada, mas essa é de pedras vivas. Não tem como você derrubar essa. Aí também se estabelece a palavra do reino, que o reino é estabelecido. Sim, ela é iniciada, né? Mas como é que o reino de Deus está aqui, né? Com todas essas coisas que estão acontecendo. Pensa só no Brasil, esquece o mundo inteiro. Se for só olhar o Brasil, como é que a gente pode falar que o reino de Deus está aqui, né? Olha a política, olha o que está acontecendo na sociedade, e etc, e etc, e etc. A diferença é que Jesus fala que o reino, o padrão dele é o mesmo que ele veio, né? Se a gente acha que esse momento aqui é definitivo, não só para como o reino chegou, mas também como que o rei vai reinar. Pensa no tipo de rei que a gente tem. Olha esta imagem, porque o momento da exaltação dele, no livro de João, o Evangelho, a exaltação de Jesus, do Filho de Deus, é quando ele está na cruz. Esse é o grande inauguração do reino dele, nu, sangrento e morrendo. Então, o reino de Deus é uma coisa que é muito diferente. Ele vai exercer o seu poder através de pessoas que vão viver que nem o rei, que vão se submeter, que vão morrer pela verdade. Então, no livro de Apocalipse, ele está anunciando como é que o cordeiro chegou lá e recebeu a autoridade. Ele estava morto lá em cima. Então, ele declara um jeito de vitória que é totalmente diferente do nosso conceito de vitória. Sim, estavam esperando um rei glorioso e vitorioso. E o rei veio e fez exatamente isso, só que fez de uma forma que nunca esperávamos. Se entregou, morreu, foi humilde, lavou pés, conviveu com os homens, se tratou como um servo, e ele foi vitorioso sobre o quê? Sobre a mentira, foi vitorioso sobre o diabo, sobre as tentações, sobre tudo que é assim, muito mais profundo, né? Dominar alguém exteriormente faz nada, mas o que Jesus veio é conquistar corações, e agora o reino de Deus é de conquistas de vidas, e a nossa conquista sobre o inimigo, sobre o reino dos homens, é de a gente viver uma vida que reflete a verdade, e isso vai exigir a nossa vida aqui. Então, como é que o reino está reinando? É com a testemunha da igreja. E eu já estou entregando a mensagem de Apocalipse, que sim, a igreja está sofrendo, e agora? Nós estamos sendo perseguidos, não podemos mais falar em público, estamos sendo expulsos de tal lugar, a igreja parece que está morrendo, perseguida, tudo ruim. E lá em cima tem outra perspectiva, o sangue dos santos está declarando fortemente a vitória sobre o inimigo. Como é que a besta ganha em Apocalipse? Ela mata os santos. E como é que os santos vencem a besta? Morrendo, que nem o Jesus foi vitorioso. Então a palavra vitória, eu acho que uns anos atrás eu falei aqui no culto sobre essa palavra vitória ou conquista. Como que o cordeiro conquistou o rei desse mundo? A cruz. Como é que os santos vão conquistar a besta e o inimigo? Morrendo que nem ele, derramando o seu sangue, ou seja, dando a sua vida pela verdade e pelo o reino de Deus. Então ele desafia, através de linguagem apocalíptica, ele desafia a gente a acordar e de participar no reino de Deus, da mesma forma que o cordeiro venceu e está reinando humildemente lá em cima. E isso para o judeu era repugnante, e para o gentio é besteira, e continua sendo a mesma coisa. O mundo olha para isso e fala, isso aqui é besteira. O domínio, e o controle e poder é através de violência, de força. Não é assim que você se rende. Deus fala, não é assim. Não é assim que a gente... Ele fala que continue sendo injustos, reis cruéis, que continue sendo injustos, né? Ele diz isso. Eu não me lembro de onde exatamente ele diz, mas ele diz que podem continuar assim, mas um dia receberão a sua recompensa por isso. Mas a era messiânica ela chegou de uma forma bem inesperada, está ocorrendo de forma
diferente do que esperado. E essa é a proposta de a gente começar a ler Apocalipse. O início já, a entrada da nova era, e Apocalipse desvendando então essas realidades por trás. Então a cena de 4 e 5 lá do Cordeiro no céu nossa, isso está acontecendo agora. E é por isso que está uma bagunça, na verdade, porque o Cordeiro está reinando. Porque Apocalipse fala que o reino do Cordeiro tem toda essa bagunça na terra. Tem morte, tem guerra, tem a besta solta. Por quê? Porque o Filho do Homem soltou a besta sobre a terra. É isso a declaração de Apocalipse, por incrível que pareça. Nossa, por que a Roma está perseguindo a gente? Porque Deus soltou ela sobre a gente, para a gente espalhar as notícias, não ficar parado aqui onde nós estamos. Tem uma série de coisas interessantes, né, sobre isso. Coisas boas, coisas ruins. Pergunta, comentário, vocês estão... queria que ficasse muito claro essa proposta da cruz sendo o início dessa nova era, anos 70 sendo a confirmação visível que Jesus é o Filho do Homem. E quando nós fazemos isso, as implicações são que os evangelhos tratam todo de um tempo no passado, né? Mateus 24, Marcos 13, todos vão se referir a esse momento do ano 70. Esse é o sinal do Filho do Homem sendo visto por todos. Vou falar, mas se você não quiser responder, não responde, tá? Não, tudo bem. Efésios, Paulo escreve que quando Jesus ressuscitou, Deus fez sentar Efésios capítulo 1, versículo 20. Esse foi... Sentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder político, de que todos os nomes se possam mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Quais são essas eras? Então, aquele Qual que é o texto só, por favor? Efésios 1, 20 e 21. Será que Paulo está falando da era antes de Jesus e na atual dele? Ou na que a dele é igual à nossa e ainda há uma era que há de vir? Eu acho que sim, temos um final, né? Se nós estamos falando que Jesus é esse período aqui, aí nós temos esse início da era messiânica. 1 Coríntios 15 fala que é necessário que esse tempo aconteça até que ele reine, até que ele entrega tudo de volta. Vai ter um final. É possível que Paulo está se referindo ele aqui, se referindo a cá, para cá, mas eu acho mais provável que ele está aqui se referindo à plenitude de tudo. Eu acho que é por isso que ele precisava ir e falar para o judeu primeiro. Ele estava desesperado no livro de Atos. Eu preciso avisar todo mundo do Evangelho. Por quê? Porque ele sabia que estava próximo o término daquela era. Vai acabar. Eu preciso avisar todos os judeus que, gente, a gente precisa saber que vai começar. E o julgamento está vindo sobre nós. Essa cidade, ela vai ser destruída. Então ele queria espalhar a notícia para o judeu em todo quanto é canto. E eu preciso ir lá para Roma também, declarar o novo rei. Ele estava louco para ir para a Espanha. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. E era a entrada em todos esses lugares do Evangelho. Paulo ia, a primeira coisa que ele fazia, ele ia na sinagoga. E conversava, que ele precisava ajudar o judeu. O Evangelho ali era o judeu primeiro e depois o gentil. Por quê? Eu acho que era um pouco disso. Nossa, vai chegar o final dessa era que é assim? Imagina se a igreja, se nós fôssemos os judeus, e a igreja tem um momento que não vai mais ser igreja assim. Deus vai mudar tudo. A gente precisava avisar todo mundo, rápido. Vai ser dentro dessa geração. Imagina se a gente soubesse que antes de alguns de nós morrermos, Deus ia mudar radicalmente a forma que Ele queria que nós o servíssemos. A gente teria que sair espalhando rápido a notícia, indo de igreja em igreja, em igreja, indo e falando para todos também, mas começando com as igrejas, que Deus vai mudar as coisas. Então eu acho que ela encaixa melhor assim. Atos é assim, todas as cartas ele tem essa, não todas, na verdade eu acho que algumas ele escreve para gentios, então o assunto é totalmente diferente. Eu acho que quando ele abrange judeus ele fala desse jeito, e quando ele está falando com gentios é um pouco diferente. Tem essas nuances. E a visão de Daniel termina onde aí? Então Daniel tem...
Gente, se vocês sentirem que vocês precisam ir, tudo mais, sintem-se também à vontade de... Fizemos bastante o suficiente, então se vocês alguns de vocês precisam ir, mas eu vou responder. Então, Daniel tem duas visões principais que governam o seu livro, né? E ele é o tempo exílico. Ele vai falar, o capítulo 2 vai falar de 1, 2, 3, 4 reinos. Certo. E ele estava aqui nesse 1. Ele fala dos 3 seguintes, e no dia do quarto ele fala que vai ter uma pedra grande que vai chegar e vai crescer e vai cobrir o mundo todo. É a chegada do reino, no quarto. E não é coincidência que Jesus foi crucificado durante a época do quarto reino. O quarto reino depois de Daniel é esse Império Romano. Seja como você faz a matemática, é assim, né? No capítulo 7, ele tem outra visão, ele tem uns 4 animais que correspondem a esses 1, 2, 3, 4. Aí durante a época do quarto animal, tem um filho do homem que vai subir e vai receber toda a autoridade. Os dois combinam assim, que na época daquele quarto reino, vai haver uma grande mudança. Então, eu acho que é coerente enxergar novamente Jesus como a mudança dessas eras, tá? A diferença é que quando a gente não faz isso, a gente faz o seguinte, nós temos 1, 2, 3, aí 4, e muita gente faz assim, 4, aí pausa na cruz, e nós temos a época da igreja, e ela é totalmente distinta de expectativas messiânicas, ou de qualquer coisa que estava acontecendo. Nós temos uma pausa aqui, um parênteses, uma dispensação diferente. E aí, o quarto não terminou. Então, tem muita gente, especialmente influência norte-americana nos últimos 200 anos, que fala assim, nós estamos esperando a Roma se restabelecer, muitas das coisas voltarem como eram antes, e os sinais que isso vai começar a acontecer, nós vamos ser arrebatados daqui, porque tem nada a ver com a gente, e aí vai chegar o quarto império de novo, e aí que Jesus vai vir para os judeus, mas nós vamos ter um outro vir, porque nós vamos ser arrebatados nesse dia. Então tem várias vindas de Jesus nessa perspectiva. Tem uma vinda aqui para a igreja, aí vai ter uma vinda aqui para começar a época que ele não terminou, aí vai ter uma outra vinda para encerrar aquela época, e aí ele vai ter uma quarta vinda no final do período do reino dele. Aí eu inicia então Então as duas perspectivas são uma, que é o que eu estou propondo aí, nós centralizamos tudo na cruz, encerrou as bestas, a época do Filho do Homem, era do Espírito Santo, e etc, todos aqueles templo, reino do Davi. Nós estamos vivendo isso de uma forma muito inesperada, e somos convocados a reinar com ele agora. Milênio, né? Fala dele. Oi? Milênio. O milênio que o... Deixa eu só colocar um pouquinho de pimenta. Nós temos essa pergunta, a gente... Eu posso te dar o que eu acho para você ler o livro de Apocalipse já com isso. Aí você que se decide, né? Nós temos um negócio, a pergunta sempre é uma das polêmicas, que é capítulo 20 de Apocalipse, fala de um período de 1000 anos. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Encaixando com aquele outro visão onde a quarta besta, ela não completou o seu reino, e também o Filho do Homem não foi ainda erguido, ele ainda não veio, né? O reino de Deus ainda não começou, aquele reino messiânico não teve início. A ideia de muitos é que ele vai vir, e aí vai ter esse período de 1000 anos, e essa é a era messiânica. Tá? E essa é a era que a gente vai ter o templo, vai ter Jerusalém, essa é a época de Davi, essa é a época de perdão de pecados. Isso é exclusivo do povo israelita, étnico, sangue de judeu. Quem não é sangue de judeu não participa nisso. É por isso que a igreja, ou ela sai um pouquinho antes, logo
né? A gente sobe, aí Jesus desce para reinar, e a gente fica ou com ele ou voando, mas não é o nosso tempo. Ou a gente sai, digamos, uns 7 anos antes e ficamos com ele aqui, e aí a gente fala, vamos lá, Jesus, a gente vai te ajudar, ou a gente até daqui 1000 anos, a gente ficar aqui com o Pai, a gente não sabe, né, de acordo com essa perspectiva, mas a lógica da perspectiva de 1000 anos aqui, ela segue esse tipo de pacote, e ela espera uma reconstrução física, de um templo físico, ela espera a reconstrução de Jerusalém físico, Jesus precisa colocar os pés no chão e ficar sentado na cidade de Jerusalém, é tudo bem muito mais ao pé da letra nesse aspecto, né? Que a cruz em si, ela tem a ver com a eternidade nossa, ela não é o início desse período. Agora, o jeito que eu enxergo, isso eu já ficou muito claro, né? É que esse período de 1000, ele é, como todos os números em Apocalipse, eles são simbólicos. Então, ele representa um tempo limitado, né, no meu conceito, que é a época que a gente vive. Tem variações dessa perspectiva, mas no geral é isso aqui, que a época de 1000 anos, ela representa um tempo limitado que agora, que não vai ficar assim para sempre, né? Ela vai ter um fim. Mas tudo que a gente estava esperando, a cruz daquilo é a base daquilo é a cruz. Então, como que o reino reina agora? É um reino de submissão, nossa, à vontade de Deus. Como que Davi está reinando? Efésios 1. Ele está reinando lá em cima. Davi é Jesus reinando sobre o mundo de hoje, e ele exerce a sua autoridade levantando e destruindo reinos, deixando bestas subirem e voltarem, deixando os seus servos morrer pela testemunha dele, o sangue dos santos. O templo que a gente espera ser reconstruído é nós. Nós estamos construindo o templo. Evangelismo, cada pessoa que entra aqui se converte, é uma pedra viva adicionada à casa de Deus. Nós somos o santuário totalmente dele. O sacerdócio que é esperado nessa época do milênio, Jesus, não tem sacerdócio maior do que Jesus. Então, se nós temos esse sacerdócio, um dos problemas que eu acho com o milênio futuro é que aquele sacerdócio é levítico. Ele reverte a lei mosaica. Porque se nós temos esse sacerdócio em Jesus, ele não é aplicável durante os 1000 anos, porque ele é debaixo das outras promessas. Esse é um dos conflitos, mas eu acho que é por isso que eu acho que esse sacerdócio novamente é Jesus, mas é nós exercendo um sacerdócio, orando, intercedendo pelas pessoas que não conhecem Ele, orando um pelo outro. É um direito e privilégio da época da nova era. A ideia de Jerusalém, a texto de Gálatas 4 que eu dei para vocês, é a ideia da nossa vida. A nova cidade de Deus é o lugar onde Ele habita, né? E Ele habita na nossa vida. Ele habita no nosso conviver. Então, literalmente, onde nós vivemos, ela vai se tornando a cidade de Deus. Que a gente vai agindo diferente. Nosso comportamento em todas as áreas da vida, principalmente a nossa interação um com o outro, de visto de fora, é tipo entrando numa cidade nova, que tem leis diferentes. Imagina alguém que não conhece Deus, entra na nossa comunhão de vida, né? A gente convida ele a amizade com a gente, é tipo entrando num novo lugar. Nós temos uma outra série de prioridades na nossa vida, como a gente usa o dinheiro, quem a gente segue, obedece, é quase como se fosse entrando numa nova cidade, e ela é protegida e abençoada por Deus, que nem a velha Jerusalém era. Só que nós não temos ameaça de quebra de lei, né? A era onde nós temos o sangue purificador do... Aí o monte, nossa, que fala assim, que vai ter um monte que vai jorrar um rio de águas vivas e tal. Sim, e eu acho que isso chegando no final, mas ela na verdade se encontra em Ezequiel, e esse monte é Jerusalém, é o Monte Sião, é a água vida. Eu acho que não é coincidência que em João 4, Jesus usa muito a figura de água. O dom do Espírito, né? Eu acho que esse jorrar da água é a era do Espírito Santo. E ela habita na cidade de Deus, ela habita no meio do povo de Deus, e ela é derramada nas pessoas com quem a gente vive.
essa vida que deveríamos estar transmitindo, né, no nosso conviver com pessoas que não conhecem Ele, nós estamos de fato participando. A gente desfruta dela, o nosso conviver, que a gente chama comunhão, né? Nós estamos bebendo da vida do Espírito, e nosso interagir com pessoas de fora, esse rio está indo pelas nações. É por isso que no final do Apocalipse é o rio que vai curar as nações. Se fosse o final de tudo, não teria nações que precisassem dessas curas, né? Então nós estamos vivendo ela de certa forma. Então tudo para mim, eu gosto de tentar centralizar na cruz, e com isso ela foi iniciada na ressurreição, na vida dele, definitivamente, diferenciado, isso quer dizer, né? O que marca aquilo para nós fisicamente definitivamente é a destruição daquela cidade. Aí fica muito claro, não tem dois templos, nós somos o templo, onde tudo isso, os profetas. Então quando a gente lê Ezequiel, lê os profetas, você pode ler ele com outros olhos, e enxergar as promessas de Deus, não algo que nós íamos fazer, mas algo que Ele prometeu fazer e que está fazendo através de nós, né, esses planos dele. No final disso a bênção de tudo isso é que a gente vê que nós estamos participando de algo muito maior. Acho que um dos benefícios dessa leitura é que você olha assim, nossa, nós não estamos aqui nos esforçando para avisar pessoas de não ir para o inferno apenas. É muito mais do que isso. Nós estamos participando de algo muito seguro, planejado há milhares de anos, que Deus foi preparando por muito, muito, muito tempo, que vai acontecer independente dos nossos fracassos na vida cristã. A água vai jorrar do templo santo monte lá de Deus, porque é Ele que está programando isso, e a gente precisa apenas participar e deixar Ele fazer isso, né, na nossa vida. Dentro disso, a palavra de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, quando ele fala, nós somos pedras vivas, sacerdócio vivo. Isso. Totalmente, ali é impossível negar que nós já somos um sacerdócio novo e parte de um templo novo. E a questão é, será que nós somos aquele templo lá que eles estavam esperando, de Ezequiel? Ou será que esse é outro? Minha proposta é que não, nós somos esse. É isso que ela encaixa. Esse sacerdócio novo somos nós. A vida de oração, as nações declarando e conhecendo a Deus, é a gente, através do nosso viver, do nosso louvor, as nações estão ouvindo as glórias de Jeová. Então ela fornece também um novo jeito de ler o Velho Testamento. Por isso que eu gosto tanto do Velho Testamento. É mais por causa das novas lentes que a gente tem através da cruz, de nos enxergar nela. Não apenas algo que se refere a algo do passado, né? Mas muito do antigo se refere a essa nova era. Ela fica muito mais interessante de nós lermos. Muito mais legal. Domingo que vem tem acampamento dos jovens, eu não estarei aqui, mas vocês vão precisar de 2 semanas, que eu vou te dar. Nós vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse, para a nossa próxima aula, e eu vou te dar uma divisão desse capítulo e uma série de coisas. Sabe o que? Eu tenho ela na cabeça aqui. Mas você vai passar por e-mail? Vou passar por e-mail, tá bom. Ok, faço por e-mail. Deixa eu orar e a gente encerra aqui oficialmente. Alguém não está recebendo o e-mail, precisa colocar na lista? Rodolfo, me passa o seu e-mail depois. Tinsley. Tá bom. Deixa que eu oro e aí a gente encerra aqui oficialmente, tá? Senhor, muito obrigado pelas verdades que a gente encontra na Tua Palavra, apesar de ser confuso, às vezes nós cremos que é para o nosso benefício, o esforço que estamos fazendo. Pedimos o auxílio do Teu Espírito em nos caminhando e guiando sobre toda essa informação, e que afinal de contas somos pessoas que enxergam mais claramente o Teu reino aqui no nosso meio, o Teu agir, como o Senhor está nos colocando em situações que podemos compartilhar e participar das coisas que o Senhor está fazendo na vida de pessoas ao nosso redor, e enxergar quão grande é esse privilégio, esse momento de estar vivo agora. Então nos ajude a ver isso mais claramente, o nosso momento, essa época, e como as nossas vidas podem ser usadas
pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.